Esta história é diferente de qualquer outro resumo que fizemos. Nosso personagem principal é ninguém menos que uma cobra fraca que, por acaso, despertou sua consciência. Ele ganhou inteligência a ponto de agora saber como se defender e manter-se vivo contra esses cultivadores caçadores de cobras. Esta cobra não é um protagonista qualquer. Assista ele devorar bestas demoníacas que eram 10 vezes ou até 100 vezes maiores que ele. Além disso, também temos uma trama densa, quer dizer, uma trama interessante. O título deste manhwa é Imortal Serpente, a história da cultivação de uma cobra rumo à imortalidade. Por favor, comente lanche se você gostou do vídeo. A história começa em uma vila rural. Como estava escurecendo, as pessoas das ruas foram aconselhadas a voltar para casa rapidamente. O lugar não estava em paz ultimamente. Um homem formou os aldeões para acender incenso e fecharem bem as portas para evitar que a velha cobra preta entrasse nas casas. Um rumor sobre a velha cobra preta estava circulando. Dizia-se que essa cobra devorou 2 pessoas no templo do deus da montanha há alguns dias, e uma dessas pessoas era um cultivador. O homem com quem ele conversava respondeu que não sabia da cobra ter comido pessoas, mas ouviu que galinhas e patos desapareceram na vila recentemente. Uma criança sugeriu ao pai que trouxesse as galinhas para dentro de casa também. Ele sabia que seria fedido, mas achava melhor do que perder as galinhas. O pai concordou que era melhor do que perder as galinhas para a velha cobra preta. Eles decidiram voltar para casa rapidamente. O pai reclamou que as casas pelas quais passavam pareciam geladas. Mal sabiam eles que havia algo dentro daquela casa abandonada. Uma cobra começou a sibilar. Ela sabia que a velha cobra preta, de que falavam, era ela, mas negava ser velha. Também não achava que era assustadora. Ela ouviu o rumor sobre as 2 pessoas de alguns dias atrás, e de fato as devorou. Um homem gritou por socorro. Ele foi chamado de pílula em forma humana, e disseram que ele deveria pagar com a vida, especialmente depois de engordar com ervas medicinais. O homem chorou e implorou por misericórdia, pois não queria ser comido. Ele continuava orando ao deus da montanha por ajuda. Naquela época, a cobra não entendia o que eles diziam, mas o homem parecia muito miserável. Então, a cobra decidiu acabar com seu sofrimento e o comeu. Então, outra pessoa chegou. O velho sentiu pena ao ver sua pílula em forma humana naquele estado. A cobra percebeu que o velho era digno de pena e miserável. O velho apontou para a pessoa sendo devorada, dizendo que era a sua pílula em forma humana, que ele passou 10 anos refinando. Ele exigiu que o homem fosse devolvido. Como a cobra queria acabar com o sofrimento do velho também, decidiu reuni-los. Mas a cobra não esperava o que aconteceria em seguida. Ela teve um avanço repentino. Não apenas desenvolveu um núcleo demoníaco, mas também despertou inteligência. A partir de então, aprendeu muitas coisas perigosas e assustadoras que não sabia antes. Uma coisa que a cobra aprendeu foi que os humanos de capa preta que a perseguiam eram chamados de caçadores de cobras. Todos eram cultivadores da seita de caçadores de cobras. A cobra uma vez testemunhou ele cercando uma piton reticulada enorme. Ela percebeu que esses cultivadores humanos eram realmente fortes. A cobra aprendeu que os cultivadores podem continuar aumentando sua força à medida que cultivam. Eles começam no estágio de refinamento de Ki, passam para o estágio de estabelecimento da fundação, depois o estágio de formação do núcleo, até o estágio da alma nascente. A cobra sabia que suas fugas anteriores foram por sorte. Ela percebeu que os humanos são assustadores, mas os cultivadores são ainda mais. Não foi fácil para a cobra despertar sua inteligência, e isso a motivou a sobreviver. Por causa disso, a cobra percebeu que caçar aves de rapina e humanos tinha muitos riscos, e roubar aves domésticas era a opção mais segura. A barriga da cobra roncou, porque ela estava com fome novamente. Não apenas algumas galinhas e patos não a satisfaziam mais, mas também estavam ficando mais difíceis de roubar. A cobra ouviu que a vila de Xelan tinha muitos ricos que criavam porcos. Ela decidiu roubar lá. A cobra notou que os humanos gostam de se nomear. Ela não gostava que os humanos continuassem a chamando de cobra velha, quando não era tão velha. A cobra decidiu que seu nome seria Snake. Mais tarde, naquela noite, na vila de Xelan, Snake rastejou para o chiqueiro. Os porcos estavam todos desprevenidos. Ao ver o porco gordo, Snake sabia que seria suficiente para encher seu estômago. Snake inspecionou os arredores e presumiu que os humanos que criavam os porcos já haviam ido dormir. Snake não se conteve e devorou os porcos. Os outros porcos acordaram e fizeram barulhos altos enquanto fugiam. A cobra queria que parassem de gritar, pois poderiam atraí-lo para a morte se chamassem pessoas. Snake mirou outro porco e o devorou. Ele estava feliz e satisfeito. Foi só nesse momento que percebeu que comeu demais. Decidiu dormir, já que ainda havia tempo, antes que os humanos começassem o dia. Isso o ajudaria a digerir antes de partir. 2 horas depois, um homem gritou que um moleque roubou sua mulher. Alguém sugeriu que o homem parasse de bater em Shen Fan, pois parecia que o cara tinha parado de respirar. Eles foram até o chiqueiro, a cobra acordou e os viu chegando. Para Snake, humanos são assustadores, então ele decidiu se esconder.
O homem decidiu jogar o moleque no chiqueiro. Snake se escondeu atrás das tábuas no teto, esperando que os humanos não o notassem. O homem informou ao seu irmãozão que o moleque não estava mais respirando. O homem respondeu que era bom que o moleque estivesse morto e que seu corpo seria comida para os porcos. Eles deixaram o chiqueiro enquanto reclamavam do mau cheiro. Um homem também notou que o número de porcos havia diminuído. Snake entrou em pânico. Os porcos se aproximaram do corpo. Snake já tinha ouvido que um humano morto traz má sorte, então decidiu sair rapidamente. Para sua surpresa, o humano abriu os olhos vermelhos de sangue. Snake ficou surpreso ao ver o homem voltar à vida. Ele se perguntou se o homem estava apenas fingindo estar morto. O homem começou a rir alto, enquanto dizia que ele, um imortal, finalmente havia possuído alguém e reencarnado. Coincidentemente, o nome do dono do corpo e o dele eram iguais, Shen Fong. A alma imortal que se transferiu para o corpo comentou que o dono anterior do corpo era um lixo. O noivado foi cancelado e seu núcleo foi destruído. Mas essa alma imortal que herdou o corpo decidiu se vingar pelo pobre homem. Snake se perguntou com quem aquele homem estava falando. A alma imortal inspecionou o corpo e disse que ele estava gravemente ferido. Se não tivesse sido possuído por ele, o corpo teria morrido. Mas as lesões não eram um problema para ele. Snake sabia que ficar mais tempo seria ruim para ele. O homem virou-se e viu Snake. Ele percebeu que era uma besta espiritual. Snake entrou em pânico internamente por ter sido descoberto. Ele estava preocupado que o homem fosse um cultivador de alto nível ou pior. Ele se concentrou para circular sua energia para se curar e liberar sua energia espiritual para assustar a cobra. Enquanto fazia isso, um item apareceu. Esse homem não esperava que o tesouro supremo do plano demoníaco, o caldeirão demoníaco divino, também reencarnasse com seu sentido divino. Enquanto falava com ninguém, ele disse que o dragão antigo do vazio estava enganado. Snake pensou que esse homem, um caçador de cobras, havia começado a lançar feitiços para matá-lo. Ele presumiu que deveria ser porque devorou 2 porcos. Snake superpensou o cenário, pois não queria morrer ainda. Ele se perguntou se deveria apenas devolver os porcos, mas já estava quase terminando de digeri-los. O homem continuou seu feitiço enquanto Snake entrava em pânico ainda mais. Snake se sentiu encurralado, e por isso abriu a boca bem grande enquanto se aproximava do homem. Snake continuava pensando que foi forçado a fazer isso. O homem ficou surpreso ao perceber que metade de seu corpo já estava dentro da boca da cobra. Snake o engoliu. Snake estava feliz por ter feito isso, mas ainda não podia relaxar. Ele rastejou o mais rápido que pôde, pois o lugar não era mais seguro. O homem ainda estava vivo dentro da barriga. Ele estava irritado que uma besta espiritual de primeiro nível o emboscou. Ele disse à cobra que lhe deu uma chance, mas em vez de fugir, ela o devorou. O homem reuniu forças e disse à cobra que ela acabou de selar seu destino. O homem usou sua habilidade. Fúria, oceano sem limites. Um soco poderoso. A cobra sentiu isso. O homem continuou a socar seu estômago. Snake ficou surpreso que o homem ainda não estivesse morto e que pudesse lançar feitiços dentro de seu estômago. Snake sentiu a dor de ser chutado no estômago, mas ainda assim se esforçou para se acalmar. Eventualmente, o homem encontrou o núcleo demoníaco da cobra. Havia um escudo protetor do núcleo demoníaco. O homem pensou que a cobra estava agindo com arrogância por causa disso, mas na realidade, para Snake, era uma linha de vida. O homem o agarrou, causando rachaduras. Snake tossiu sangue. Experimentando esse tipo de dor, Snake não pôde evitar pensar o quão assustadores são os caçadores de pobres. Snake se contorcia de dor. Dói tanto que Snake se perguntou se era o fim para ele. Ele não conseguia mais se mover. Snake estava frustrado, pois trabalhou duro para condensar seu núcleo demoníaco até despertar sua inteligência. Snake derramou uma lágrima enquanto se lamentava com arrependimentos por ter ido àquele lugar para roubar os porcos imundos. Enquanto isso, o homem mastigava as entranhas da cobra. Ele estava encantado em comer uma cobra de carne para se nutrir. Para sua surpresa, o caldeirão demoníaco divino apareceu. Ele se afastou dele. Então ele o perseguiu, mas teve dificuldade em recuperá-lo. De repente, o espaço ficou muito brilhante. Uma névoa amarela começou a formar algo. Quando terminou, revelou um rosto ameaçador de um dragão. O homem presumiu que era porque o caldeirão demoníaco absorveu os fragmentos do núcleo demoníaco da besta. Ele não podia acreditar que o caldeirão demoníaco estava ajudando aquela besta. Ele percebeu que a cobra não era apenas uma cobra espiritual comum. O caldeirão demoníaco fez um som de din, fazendo o dragão rugir alto. O homem foi envolto por um feixe de luz. A luz saiu pela boca e olhos da cobra. Isso fez Snake se contorcer de dor. A pele do homem estava sendo queimada. Ele não podia aceitar isso, pois era um imortal. Eventualmente, nada restou dele. O sol então nasceu e os pássaros cantaram. Podíamos ver que o corpo de Snake estava despedaçado, mas então o porco começou a tremer de medo. E isso porque algo começou a rastejar novamente. Era ninguém menos que Snake. Ele estava vivo e derramava lágrimas de tristeza por ter seu núcleo demoníaco quebrado. Ele ficou lá em uma poça e aquela água refletiu o dragão do caldeirão demoníaco. No dia seguinte, podíamos ver que os porcos estavam mordendo a cauda da cobra. Era como se estivessem tendo um banquete. Um porco mordeu a cauda. Para sua surpresa, a cauda se moveu e jogou o porco no ar.
Snake se ergueu enquanto dizia ao porco para parar de morder sua cauda. Snake jurou devorar todos aqueles porcos mais tarde. Os porcos fugiram o mais rápido que puderam. A cauda de Snake tremia, ela doía, o que deixou Snake irritado com os porcos. Mas Snake também estava confuso por ainda estar vivo. Ele então lembrou que seu núcleo demoníaco foi destruído pela pessoa que ele comeu. O núcleo demoníaco é a base da cultivação para toda besta demoníaca. Snake se perguntou como ele iria cultivar sem seu núcleo demoníaco. Snake chorou ao presumir que estava completamente acabado, mas então ele começou a perceber que ainda estava vivo, apesar de seu núcleo demoníaco estar destruído. Ele se perguntou como isso aconteceu e teve uma ideia. Ele lembrou do caldeirão demoníaco divino mencionado por aquele humano. Ele estava confuso sobre por que ele estava lá, no lugar de seu núcleo demoníaco. Ele se perguntou se ele substituiu o núcleo demoníaco e salvou sua vida. E agora, ele podia ver o interior de seu corpo. E não era só seu corpo. Ele também podia ver o interior dos porcos. Sua teoria era que isso era uma habilidade dos cultivadores de sentido divino. Ele ficou satisfeito por agora ter a habilidade dos cultivadores. Ele conseguia enxergar mesmo com os olhos fechados. Com isso, caçar comida e evitar bestas e humanos se tornou muito mais conveniente. Mas ele notou que havia mais. Seu cérebro foi bombardeado com mais informações. Era a técnica de cultivação do homem que ele devorou. Snake sentiu a cabeça coçar, e isso era um sinal de que seu cérebro estava crescendo. Embora ele não soubesse para que servia, ele tinha certeza de que deveria ser capaz de curar ferimentos. Ele decidiu imitar a técnica da pessoa para canalizar sua energia. Ele tentou lembrar o cântico do homem, mas acabou optando por canalizar seu núcleo demoníaco naturalmente. Ele prestou atenção ao seu núcleo demoníaco e sentiu uma sensação. Era como se a aura de seus arredores estivesse lentamente se reunindo ao seu redor. Alguns momentos depois, sua cauda começou a se curar. Ele ficou impressionado com como isso aconteceu. Ele apenas respirou fundo, algumas vezes, e a energia espiritual estava preenchendo o interior de seu corpo. Seu corpo parecia revigorado. Era como se ele tivesse comido ervas espirituais. O uso principal da técnica deveria ser para aumentar a cultivação, e a habilidade de cura deveria ser um efeito adicional. Seu núcleo demoníaco havia sido destruído. Em teoria, ele não deveria ser capaz de armazenar energia espiritual. Então isso o fez pensar que o caldeirão se tornou seu novo núcleo demoníaco. Ele não pensou muito nisso e partiu para encontrar um lugar para dormir, por alguns dias já. Ele fez uma nota mental de que um jovem aleatório era tão forte, então ele não deveria mexer com humanos no futuro. Mas antes de partir, os olhos de Snake começaram a brilhar ao lembrar de mirar nos porcos. Ele raciocinou que se ia cultivar, deveria encher o estômago primeiro. Mais tarde naquele dia, em um rio, após engolir aquela pílula em forma humana e alcançar a iluminação, o cérebro de Snake frequentemente experimentava novos conhecimentos surgindo, e após engolir Shenfan, essa sensação ficou mais forte. Em uma manhã, alguns dias depois, Snake de repente entendeu o sistema de cultivação dos humanos. Descobriu-se que a cultivação das bestas demoníacas era a mesma que os métodos de cultivação dos humanos. Era dividida em vários reinos de cultivação. Havia o reino do despertar espiritual, o reino do estabelecimento da fundação, o núcleo demoníaco. Então, ele se esforçava mais. Ele deveria ser capaz de comer presas de grande tamanho. Agora, Snake tinha certeza de que o caldeirão se tornou seu novo núcleo demoníaco. Ele tinha a sensação de que, uma vez que a energia espiritual dentro do caldeirão estivesse cheia, ele conseguiria avançar. O consumo para cultivação era muito grande. Embora aquela técnica permitisse que ele absorvesse a energia espiritual do céu e da terra, apenas absorver energia espiritual não era suficiente. Era impossível para bestas demoníacas cultivadoras viverem sem comida. Se Snake quisesse avançar, ele precisaria de muita energia e sangue para se reabastecer. Isso significava muita comida. Mais tarde naquela noite, ele viu um javali no campo comendo uma melancia alegremente. Era uma besta de grande tamanho e perigosa. De acordo com o sistema de cultivação, Snake estava agora no pico do primeiro nível de consciência espiritual, e o javali não tinha inteligência. E seu nível era inferior ao de Snake, razão pela qual, desde que Snake estivesse preparado, ele conseguiria encher seu estômago. Ele segurou uma pedra na boca, pensando que seria suficiente para matar o javali. Ele rastejou atrás do javali, mas Snake parou no meio do caminho, e isso porque ele viu que o javali já o encarava com olhos ameaçadores. Tudo o que ele pôde fazer foi perguntar sarcasticamente ao javali: "A melancia está madura?" Mas o álibi de Snake não funcionou, pois o javali rugiu alto. Snake correu rápido, pois estava com medo. O javali o perseguiu. Então ele chegou a um beco sem saída. Ele sabia que não podia continuar correndo, então precisava usar todo o seu poder. Caso contrário, estaria acabado. Como forma de contra-ataque, ele jogou pedras no javali. Seu plano era acertar o javali primeiro. O impacto da pedra atingindo o javali fez o javali sangrar e ele caiu morto. Snake ficou atônito. Ele estava tão surpreso que bastaram algumas pedras para matá-lo. Ele não podia acreditar que era tão forte, e como pensou que o javali era esperto o suficiente para fingir, ele presumiu que o javali
estava apenas fingindo estar morto, então Snake jogou mais pedras nele. Após algum tempo, ele finalmente se convenceu de que o javali estava completamente morto. Ele até pensou que quase foi enganado pelo javali, embora realmente o tivesse matado antes. Ele se aproximou e pensou em evitar que o javali fingisse estar morto. Ele decidiu lidar com isso puxando sua perna. Para ter certeza, ele desmembrou as partes do corpo do javali. Snake finalmente se sentiu seguro e prosseguiu para comê-lo, mas algo o fez parar de mastigar no meio do caminho. Ele vomitou algo, porque o javali tinha algo duro dentro dele. Então ele viu que havia um núcleo demoníaco. Ele olhou, ele percebeu que não era apenas um javali comum. Ele sentiu medo agora que descobriu que era um javali demoníaco. Disse que um núcleo demoníaco contém energia explosiva, então ele não podia engolir o cru, caso contrário poderia explodir até a morte. Se ele quisesse absorvê-lo, precisaria transformá-lo em pílulas, mas ele não sabia como fazer pílulas. Na natureza, bestas demoníacas engolem o cadáver e o núcleo demoníaco juntos. Ele pensou que se as bestas explodissem ao engolir o núcleo demoníaco cru, isso significaria que as bestas demoníacas teriam sido extintas há muito tempo. Então ele percebeu que seu conhecimento em seu cérebro era tudo focado em humanos. Os físicos dos humanos e das bestas demoníacas são diferentes. Ele abriu a boca bem grande e comeu o núcleo. Ele reclamou que era difícil de engolir. Depois ele sentiu calor em seu estômago. Isso porque o caldeirão demoníaco divino dentro do seu corpo estava absorvendo o poder do núcleo demoníaco. O poder do núcleo demoníaco estava enchendo o caldeirão. Ele sentiu uma sensação em seu corpo. Era a sensação de um avanço. Alguns momentos depois, seu corpo brilhou. Snake havia alcançado o segundo nível do reino da consciência espiritual. Ele estava muito feliz. Ele notou que 2 escamas em sua cauda se tornaram douradas. Ele esmagou uma rocha com sua cauda. Ele estava tão feliz com a sensação incrível. A escama era tão forte quanto aço. Ele rastejou na grama quando notou algo. Um humano estava diante dele. E mais, era um jovem. Nosso protagonista começou a entrar em pânico no campo de melancias. Snake encontrou um garoto segurando um garfo de fazenda. Ele se perguntou o que esse garoto estava tentando fazer. Mas, julgando pela postura do garoto, parecia que ele estava se preparando para atacá-lo. Snake se perguntou se essa pessoa também era um cultivador, ou talvez alguém como Shenfan. Snake sentiu perigo, então ele moveu seu corpo para empurrar o garfo para longe dele, e o garfo quebrou em pedaços. Então ele rastejou o mais rápido que pôde para fugir, especialmente porque havia chance de que o companheiro do garoto aparecesse. Snake estava realmente aterrorizado. O garoto ficou perplexo no início, até perceber algo. Ele imediatamente voltou para casa e relatou ao seu pai que a velha cobra preta devorou o porco demoníaco que matou sua mãe, mas a cobra ficou com medo dele, então fugiu. Enquanto isso, Snake seguiu para a floresta. Ele ficou aliviado que o garoto não o seguiu. Ele achou estranho no início até perceber que poderia ser apenas um garoto normal. Snake fez bico enquanto se chamava de covarde. Ele se perguntou se estava delirando ou talvez com medo de jovens, e isso o deixou desapontado consigo mesmo, especialmente porque ele era um demônio determinado a se tornar uma besta primordial. Ele não queria continuar assim. Como já havia chegado ao templo do Deus da Montanha, ele decidiu entrar e orar como os humanos faziam. E como ele obteve sua inteligência lá, poderia ser sua terra de sorte. Já era tarde da noite. Snake ouviu antes que ter demônios internos é um grande tabu na cultivação. Para superar seu demônio interno, é preciso ser sincero. Então Snake sentiu um cheiro agradável. Eram as oferendas no altar. Havia uma galinha assada inteira, maçãs, pêssegos, e isso o fez salivar. Ele imediatamente pulou na mesa, enquanto justificava que o Deus da Montanha não gostaria de deixar a comida se desperdiçar. Ele presumiu que, se ajudasse o Deus da Montanha a comer a comida antes de orar, isso mostraria sua sinceridade. Snake terminou sua refeição com um arroto alto. Com 3 varinhas seguradas por sua cauda, ele prosseguiu orando ao Deus da Montanha para protegê-lo e ajudá-lo a superar seu demônio interno para que pudesse cultivar com sucesso. Ele orou sinceramente por uma bênção para permanecer vivo adequadamente, quando de repente foi interrompido por uma risada alta. Um homem perguntou à senhorita para onde ela estava tentando correr. A garota gritou por socorro. Snake se sentiu irritado por haver humanos novamente. Uma mulher correu para dentro do templo, enquanto o homem podia ser ouvido dizendo aos seus discípulos para esperarem por ele do lado de fora, enquanto ele entrava para se divertir. Snake se escondeu e observou. Ele julgou a mulher como idiota por correr para um beco sem saída. O templo da montanha tem uma única entrada. Por causa disso, era impossível para Snake escapar sem ser descoberto. Ele decidiu esperar e ver. O homem se apresentou como Mestre Shu e disse à garota que não havia mulher que o recusasse quando ele colocava os olhos nela. A mulher tremia enquanto segurava uma faca. Ela gritou para o homem não se aproximar dela. Mestre Shu disse a ela para pensar 2 vezes antes de agir. Caso contrário, ele tornaria a vida dela pior que a morte. A mulher ameaçou o homem dizendo que, mesmo que não pudesse matá-lo, poderia se matar, e o homem não conseguiria nada. O nome Mestre Shu soava familiar para Snake. Ele lembrou do incidente no chiqueiro. Ele era o homem que jogou Shenfan no chiqueiro. Snake presumiu que esse homem era um especialista, já que havia espancado Shenfan quase até a morte.
Isso fez Snake ter cuidado para não ser descoberto. Ao vê-lo agarrar a mulher e tapar sua boca, Snake se perguntou se ele estava no cio. Isso fez pensar que os humanos são estranhos, já que podem entrar no cio a qualquer momento, diferente dele, que só entra no cio na primavera. A mulher estava sendo despida à força. Enquanto Snake observava, isso o fez pensar sobre qual parte daquele corpo fraco atraiu o Mestre Chu. Snake sentiu vergonha. Para ele, se a mulher fosse deixada na montanha, seria devorada imediatamente. Mestre Chu pegou a faca, enquanto repreendia a mulher por ousar se matar e agir arrogantemente ao ameaçá-la. Ele disse a ela que se aproveitaria dela antes de matá-la. Snake comentou que Mestre Chu era musculoso, mas um idiota. A mulher estava furiosa com Chu Gang por forçá-la a romper seu noivado e matar seu amante Chen Fan, e agora ele estava tentando assediá-la. Ela jurou que não o deixaria em paz, mesmo que se tornasse um fantasma. Snake os observa enquanto mastiga o lanche segurado pela mão da estátua do deus da montanha. Ele comenta que se matar não é por comida, então não é necessário. Ele ora para que o deus da montanha o proteja e faça com que eles vão embora imediatamente após terminarem. Mas Snake não esperava que a mão da estátua se soltasse do corpo. A mão cai e se despedaça no chão, chamando a atenção dos dois humanos. Mestre Qi percebe que há alguém ali, enquanto a mulher pensa que é o deus da montanha. Qi Gang pergunta quem está escondido atrás do deus da montanha. Enquanto a mulher corre em direção à estátua, está confuso sobre por que ele está fugindo em vez de reunir energia. Chu Gang ameaça a cobra, dizendo que pedirá a seu mestre para fazer uma pílula com esse monstro. Snake prevê que as coisas não serão simples, então ele não pode deixá-lo escapar. Snake acerta a cabeça de Chu Gang com sua cauda, com a intenção de despedaçar seu cérebro e o arrasta para dentro. Ele se sente aliviado por Chu ter decidido fugir e não reunir energia. Snake se sente sortudo por evitar outro perigo. Isso o faz refletir que enfrentou o perigo por comer a oferenda do deus da montanha. Ele se pergunta se o deus está zangado. Preocupado, ele pensa em substituir as oferendas. Ele coloca os corpos no altar. Depois de arrumá-los adequadamente, ele ora ao deus da montanha para não culpá-lo e diz que está oferecendo essas pessoas a ele. Ele presume que com isso aplacou a raiva do deus da montanha. Então ele interpreta todo o cenário como uma mensagem do deus para apressar seu cultivo. Caso contrário, terá que continuar se escondendo por toda a vida. Ele agradece ao deus da montanha pela mensagem e assegura que retornará à montanha para cultivar imediatamente. Mesmo após Snake partir, a estátua permanece a mesma, mas a visão de peixes frescos é tentadora. Ele decide apenas olhar, sem comer. Então se convence de que está tudo bem experimentar um. Ele fica satisfeito por não ter gosto, então decide experimentar outro e mais outro. Ele aproveita o quanto é delicioso. Um garoto fica feliz ao ver a velha cobra preta desfrutando da comida. Um homem interrompe o garoto. O garoto pergunta quem é esse homem alto. O homem mal mostra a pele até o rosto, por causa da roupa preta que veste. O homem pergunta se o garoto viu uma velha cobra preta recentemente. Pendurado na cintura do homem há uma placa que diz cobra. O garoto reconhece que é alguém da seita dos caçadores de cobras, e ele se pergunta se o homem está ali para capturar a velha cobra preta. O homem insiste rudemente para que o garoto fale. Como o garoto não responde, pensam que ele ficou mudo. Eventualmente, o garoto responde que nunca viu uma cobra preta velha. O homem alto, chamado Ding, é repreendido por outro homem atrás dele, que diz que é inútil perguntar ao garoto, já que ele não sabe de nada. Ding fica irritado. De repente, eles são distraídos por um grupo de corvos no penhasco. Eles derrubam o garoto enquanto vão verificar. Eles consideram a possibilidade de que a velha cobra preta esteja lá. No fundo, o garoto deseja que a velha cobra preta não seja descoberta. De repente, ouvem notícias de que a velha cobra preta devorou alguém no rio. Agora eles têm uma pista. Então os dois homens vão direto para o rio. O garoto fica confuso, já que viu a velha cobra preta comendo peixes na área próxima há pouco tempo. Seria impossível para a velha cobra preta devorar pessoas no rio ao mesmo tempo. Enquanto isso, Snake está irritado com os pássaros, que o bicaram quando ele acidentalmente quebrou alguns ovos. Ele quase foi descoberto pelos caçadores de cobras. Ele também está confuso sobre quando devorou alguém no rio. Além disso, ele está curioso sobre por que o garoto disse que não o viu. Ele comenta que o mundo humano é tão complexo que é difícil de entender. Mas o mais importante no momento é que os caçadores de cobras estão de olho nele. Se quiser sobreviver, não pode ficar mais tempo. Ele decide escapar para o outro lado do rio e se esconder por alguns meses. O inverno está chegando em 3 meses, mas ele ainda não armazenou comida. Será difícil melhorar seu cultivo durante esse período. Enquanto nada pelo rio, ele nota algo. É uma criatura gigantesca, semelhante a uma enguia, com dentes afiados. Ele quase devorado. Não esperava um monstro demoníaco no rio. Parecia uma cobra. Deve ter vindo do curso superior. Snake percebe que deve ser esse monstro que devorou o humano, e ele está levando a culpa.
Snake e o monstro enguia estão submersos e ele vê que a criatura está ferida, provavelmente por lutar contra os caçadores de cobras. Ele não entende por que ela o ataca quando ele está apenas passando. Snake percebe que ela pode estar fugindo dos caçadores de cobras e agora tenta comê-lo para se recuperar. Snake aceita o desafio e decide tratá-la como comida para sua hibernação, mas pensando bem, já que ela escapou dos caçadores, deve ser forte. Ele nada para longe dizendo a si mesmo que caçá-la é perigoso e sua vida é mais importante. Snake está em uma situação difícil, pois o monstro está determinado a capturá-lo. O monstro é persistente e Snake está quase sem fôlego. Ele pensa que se usar toda sua força na parte mais fraca do monstro, como o estômago, poderá escapar. Ele decide lutar até o fim. Ele morde o monstro, mas fica enojado, pois a carne é viscosa e tem um gosto estranho. De repente, a carne queima, mesmo estando debaixo d'água. Snake fica confuso, pois até a água ao redor pega fogo. Ele pensa que é uma ilusão causada pelo muco do monstro guia. Snake tenta determinar se sente queimaduras, então ele se lembra da técnica de cultivo de Shenfan. Ao enfrentar uma ilusão, deve-se primeiro focar a mente. Snake concentra toda sua energia em um único ponto de consciência. Ele usa o sentido divino e destrói a ilusão. Fica muito satisfeito por conseguir, mas logo após quebrar a ilusão, ele enfrenta a boca aberta do monstro enguia. Ele apenas fecha os olhos, pois não pode evitar. Surpreendentemente, sua cauda acerta a boca do monstro e a cauda de Snake se torna tão afiada que corta o corpo da enguia ao meio. Ele fica surpreso com o que aconteceu, não acredita que sua cauda partiu o monstro demoníaco ao meio. Sua escama dourada é muito afiada, se ele cultivar até que ela cubra todo o seu corpo, poderá ser invencível. Mas ele sabe que não deve ser descuidado, pois houve um elemento de sorte na batalha. Como o monstro enguia estava gravemente ferido, deve ter colidido diretamente com sua escama dourada por engano. Snake decide se esconder na montanha e ser cuidadoso. Ele está sem fôlego, pois coletou a carne do monstro enguia. Isso deve ser suficiente para cultivar dentro da montanha por alguns meses. Além do núcleo demoníaco, deve ser suficiente para ele alcançar o 3º nível do reino da consciência espiritual. Snake também nota algo. É uma placa com a palavra cobra no centro. Ele percebe que a enguia demoníaca devorou um caçador de cobras. Ele fala com seu colega demônio, mesmo sendo apenas carne. Ele diz que o monstro o ajudou a lidar com o perigo, mas ainda tentou caçá-lo. Então tudo que ele pode fazer é seguir a lei da natureza. Ele assegura que aproveitará o monstro adequadamente e não deixará sua morte ser em vão, incluindo seu núcleo demoníaco. Snake o devora, mas tem dificuldade para engolir. Ele não persiste, pois os caçadores de cobras podem chegar a qualquer momento. Ele segura o núcleo na boca enquanto arrasta a carne, amarrando-a à sua cauda. Mais tarde, os caçadores de cobras inspecionam um cadáver. Eles descobrem por que a enguia demoníaca conseguiu escapar tão rápido no rio. Eles percebem que quem devorou pessoas no rio foi um demônio aquático, não a velha cobra preta. E quem lutou contra o demônio aquático naquela área foi a velha cobra preta. Eles se perguntam se devem persegui-la. A montanha à frente é a montanha do urso de ferro. Há um enorme demônio urso com uma base de cultivo no 3º nível do reino da consciência espiritual lá. Eles sabem que não devem subestimar sua força. A montanha é ampla e cheia de florestas. Eles pode ser que não consigam encontrar a velha cobra preta, mesmo que demore meses. E há também o risco de encontrarem um demônio urso. O homem com Jing pergunta como ele sabe de tudo isso. Jing explica que alguns dias atrás a velha cobra preta devorou um mestre de pílulas do Bureau Astronômico, além da pílula em forma humana que ele cultivou por anos. O homem pergunta mais, e então percebe que o efeito medicinal da pílula em forma humana deve ainda estar no corpo da cobra. Ele sabe que seu irmão sênior está preso no 3º nível do reino do refinamento verdadeiro há anos. E encontrar uma oportunidade tão fortuita é raro. Ele sugere que aproveitem a chance em segredo. Jing fica satisfeito com a perspicácia do jovem. Mas, ainda assim, são apenas os dois agora. Seria muito perigoso entrar nas montanhas. Ele está preocupado que tentem buscar lã e voltem tosquiados. Júnior responde que não há o que temer, pois em poucos meses as montanhas estarão cobertas de neve. Nessa época, tanto o demônio cobra quanto o urso entrarão em hibernação. Então, eles podem entrar nas montanhas e conseguir o que desejam. Enquanto isso, Snake sentia-se muito aquecido dentro da caverna. Ele decidiu se esconder ali por alguns meses. Ele não fazia ideia do perigo que poderia levá-lo a se tornar uma oferenda para um cultivo. 2 meses depois, a floresta ficou branca com a neve. Snake suspirou. Ele não esperava que avançar do 2º nível para o 3º nível de consciência espiritual seria tão mais difícil em comparação com quando passou do 1º para o 2º nível. Ele havia refinado o núcleo demoníaco, o sangue e a carne que obteve naquela época. Ele até continuou a cultivar por mais alguns dias, mas ainda não conseguiu o avanço. Pelo menos ele fez pequenos progressos.
3 novas escamas douradas apareceram em sua cauda. A névoa espiritual dentro do caldeirão também estava cheia. Ele estava pelo menos no auge do 2º nível. Agora ele só precisava de uma oportunidade, então poderia avançar para o 3º nível. Infelizmente, o inverno chegou. Snake sentia seu corpo ficar rígido e só restava um pouco de carne de enguia. Tudo o que ele podia fazer agora era entrar em hibernação. Ele decidiu esperar até a próxima primavera para sair da montanha e caçar comida para o cultivo. Um homem caminhava pela floresta nevada. Esse homem era da seita dos caçadores de cobras e disse às pessoas que aqueles que ajudassem na busca na montanha seriam recompensados com um cordão de moedas. Ele pediu que se mantivessem focados e encontrassem a cobra corretamente. Um homem respondeu ao Sr. Daist, garantindo que as pessoas da Vila da Cobra eram altamente habilidosas em capturar cobras. O Sr. Daist reiterou que encontrassem a cobra rapidamente. O aldeão instruiu os cães chamados Grande Huang e Pequeno Huang a se apressarem e encontrarem o ninho da cobra. Um aldeão idoso reclamou que as pessoas da seita dos caçadores de cobras eram arrogantes. Um colega aldeão repreendeu o velho dizendo que essas pessoas tinham habilidades reais diferente deles. O velho, chamado Li, queria garantir que também se beneficiassem da viagem. O homem concordou. Ele ficou encantado ao falar sobre seu filho Xiao, que amava ler livros. Antigamente a criança valorizava um livro que alguém descartara como se fosse um tesouro. Por isso, assim que recebessem as moedas, o homem planejava levar seu filho ao mestre Shu para estudar. Ele sabia que seu filho ficaria muito feliz e só de imaginar isso já o deixava muito feliz. Os cães latiram alto. Era um sinal de que haviam encontrado o que procuravam. Eles relataram a Dovist para inspecionar o buraco, pois provavelmente era o ninho da velha cobra preta. Dovist imediatamente disse-lhes para se afastarem para que ele pudesse dar uma olhada. Quando Snack ouviu isso, ele praguejou. Os caçadores de cobras trouxeram alguém com eles para a montanha. E o faro dos cães era bom, muito bom, já que o encontraram. O corpo de Snack estava rígido e frio. Ele estava em seu estado mais vulnerável. Não podia escapar, muito menos lutar. O aldeão informou a Dovist que as fezes da velha cobra preta também estavam na área. Eles começaram a falar sobre a recompensa, mas Dovist os chamou de idiotas e disse que eram fezes de urso. Eles perguntaram se o cão realmente não sabia encontrar a cobra. O aldeão argumentou que era impossível, pois seu cão nunca errava ao procurar cobras. Dawist ficou irritado por o homem agir como se soubesse mais do que ele. Dawist apontou para um grande buraco e disse que poderiam lidar com os caçadores de cobras. Snake bateu na própria cabeça por sonhar acordado quando já estava em perigo. Ele sabia que aqueles homens lidariam com o urso primeiro. Assim, não estavam com pressa de matá-lo. Além disso, não havia como ele devorar o urso demoníaco na frente dos caçadores de cobras. Isso pareceria que ele estava buscando a própria morte. O caçador de cobras sênior pensou em como seu Júnior era idiota. E felizmente para o Júnior, as 2 feras eram suficientes apenas para um deles avançar. Caso contrário, ele poderia ter poupado seu Júnior após derrotar o urso demoníaco. Snake ouviu isso e ficou surpreso ao saber que eles estavam tendo um conflito interno. Era uma chance de mudar sua situação. Snake planejou caminhar lentamente até a entrada do buraco, observar com calma e agir quando a oportunidade surgisse. O membro Júnior informou a Ding que havia terminado os preparativos e em menos de 30 minutos o urso acordaria. O grito alto foi ouvido da caverna, foi seguido por um rugido alto do urso enquanto ele avançava. Os humanos se espalharam enquanto fugiam do urso. Eles reclamaram, pois Dawist disse que era um ninho de cobra. Então, viram 2 Dawist no topo do penhasco. Eles pensaram que estavam lá para ajudá-los, mas Dawist os chamou de lixo e os repreendeu por causarem muitos problemas e ainda terem a ousadia de pedir ajuda. Ele disse para simplesmente morrerem. Os aldeões ficaram furiosos e finalmente perceberam que foram direcionados à caverna do urso para serem mortos. Assim, Dawist poderia economizar dinheiro. O velho disparou uma flecha contra Dawist, o que o fez recuar e sua bolsa rasgou. Snake viu e achou que foi um bom tiro. Seus olhos já espiavam do chão. Uma pílula caiu na neve. Snake sentiu o cheiro de uma pílula humana. Pílula de reposição de Chi. Era uma pílula tão mágica que Snake salivou. E seu corpo pareceu reviver só de sentir o cheiro. O Júnior reclamou com Jin que sua bolsa de armazenamento havia derramado. Ele pediu ajuda para pegá-la, pois o urso estava chegando. Ding o repreendeu por ser descuidado, mas no fundo, Ding a pegou para si mesmo. O Júnior elogiou Ding por um plano bem pensado, que acabou matando todo aquele lixo. Eles não esperavam que aqueles homens sobrevivessem. Ding argumentou que era uma honra para aqueles homens sacrificarem suas vidas pela seita dos caçadores de cobras. O Júnior disse a Ding que ele deveria acompanhar aquelas pessoas também. Ele começou a lançar um feitiço. Ding ficou surpreso. Ele foi lançado em direção ao penhasco e caiu onde o urso estava. O urso pairava sobre ele. Ding amaldiçoou o Júnior, chamado Xiao Wen.
por traí-lo. O Enjo até o provocou, dizendo para não ficar bravo, pois isso seria ruim para seu corpo, ou ele não teria uma morte pacífica. Então, Juno revelou que estava planejando esse evento há muito tempo. Ele sabia que Ding queria guardar a fera demoníaca só para si, e disse a Ding que ele poderia ficar com tudo, pois ele não queria nenhuma cobra ou urso demoníaco, ele só queria Ding morto. Então ele provocou Ding a pegar o material de avanço que estava à sua frente. Ding usou um talismã explosivo, ele explodiu no urso. O Enjo disse a Ding que sua história antes de morrer era insana. Ele estava prestes a deixá-lo, pois era hora de retornar à seita. Especialmente com o urso completamente enfurecido, ele não queria se envolver. Snake ouviu tudo isso. Ele viu isso como seu momento lendário de virada. Snake engoliu a pílula e saiu do buraco. Era hora de sair. Ao sair do buraco, ele viu que ainda havia 2 pílulas de reposição de Chi na entrada. Ele ficou curioso se conseguiria absorvê-las corretamente, se as comesse todas de uma vez. Ele decidiu esconder uma atrás dos dentes e esperar o momento certo para engoli-la. Uma matilha de lobos apareceu. Eles foram atraídos pelo cheiro de sangue. Era o momento perfeito para Snake, pois ele ficou com fome após comer a pílula de reposição de Chi e não queria se banquetear com cadáveres humanos. Então, ele decidiu encher o estômago com os lobos. Os lobos rosnaram alto. Desde que Snake conseguiu o caldeirão demoníaco divino, ele agora podia digerir comida quase instantaneamente. Ele comeu um lobo, mas queria mais. Os lobos o atacaram, e ele revidou para comê-los, já que um único lobo não era nem de longe suficiente para encher sua barriga. Ele notou o quanto estava faminto, e mesmo tendo devorado vários lobos, ele ainda estava com muita fome. Ele pensou que era por causa do grande urso demoníaco que os lobos deixavam insatisfeito. Um lobo se aproximou lentamente do urso. Instantaneamente, o urso o esmagou com sua grande pata. Snake não esperava que o urso demoníaco ainda fosse tão poderoso, apesar de seus ferimentos. E pelo que viu na luta com os caçadores de cobras, o urso estava pelo menos no auge do 3º nível, enquanto Snake estava apenas no auge do 2º nível. Seu estômago roncava e ele salivava, mas sua mente lógica dizia que ele não deveria se deixar levar pela fome e arriscar tudo só por uma refeição. Ele estava tão faminto que achou que era o desejo do caldeirão, como se estivesse lhe dizendo para comer o urso demoníaco. Ele justificou que o cultivo do urso era mais alto que o dele, mas o urso estava gravemente ferido. Ele pensou que não ficaria mais forte se continuasse fugindo, e agora parecia que o urso havia usado toda sua força ao afastar os lobos. Snake sabia que, se fosse esperto e cauteloso o suficiente, ainda tinha uma boa chance de vencer. Ele avançou, aproveitando a oportunidade para ficar mais forte. Ele fez os olhos do urso sangrarem usando sua cauda. O urso rugiu alto. Snake não saiu ileso. Seu corpo doía, pois percebeu que o urso era 10 vezes mais forte que a enguia demoníaca. Mas, como conseguiu cegá-lo, as coisas deveriam ser mais fáceis agora. Só mais um pequeno esforço. Ele também sentia o efeito da pílula começando a passar. Seu corpo estava ficando rígido novamente. Ele esperava se recuperar após digerir outra pílula. Ele tinha ferimentos leves, mas sabia que se curaria após matar o urso. Ele mordeu o urso na garganta. O urso caiu no chão. Apesar de estar cego, o urso ainda era forte. Snake reclamava que seus ataques eram pesados e dolorosos. Ele sentia seus ossos quebrando, mas sabia que não deveria soltar a garganta até quebrar seu pescoço. O urso rugiu alto enquanto tentava tirar a cobra de seu pescoço, mas Snake estava determinado a não soltar. Snake foi jogado no chão. O urso deitou de barriga, rosnando de dor. Como Snake rasgou sua garganta, o urso não tinha muito tempo de vida. Snake decidiu finalizá-lo de longe. Ele envolveu sua cauda em um galho e o jogou na cabeça do urso, fazendo-o sangrar profusamente. Ele esperava que estivesse morto a essa altura, mas por precaução, caso estivesse fingindo, decidiu canalizar sua energia para se curar enquanto observava. Mas Snake ouviu um barulho. Os lobos estavam de volta. Ele gritou com os lobos, dizendo que o urso era dele e que eles não podiam pegá-lo. Isso forçou Snake a comer a última pílula de reposição de Chi para matar todos eles. 2 horas depois, os lobos estavam todos mortos. Snake saiu vitorioso contra eles, mas seus ferimentos aumentaram. Ele parecia desgastado. Sabia que o efeito da pílula de reposição de Chi não duraria muito, e ele ainda estava ferido. Ele precisava encontrar um lugar seguro para se esconder e se recuperar antes de cultivar. Snake rasgou um pano caso os caçadores de cobras voltassem. Ele o envolveu em sua cauda e arrastou a carne enquanto passava pelos cadáveres ao seu redor. Isso fez pensar quantas vezes seria necessário reencarnar como humano e que aqueles humanos acabaram mortos assim. Snake notou algo. Era o cadáver do homem, e seus cães estavam ao seu lado. Era o pai do garoto. Snake perguntou aos cães por que não fugiram quando o homem já estava morto.
Se continuassem assim, os cães congelariam até a morte. Quando Snake verificou, os corpos dos cães já estavam rígidos. Eles já haviam congelado até a morte. Ver como aqueles cães permaneceram ao lado de seu mestre, mesmo após sua morte, de alguma forma, fez o coração de Snake se sentir em conflito. Snake sabia que, no mundo deles, apenas os mais astutos e enganadores sobrevivem. Snake estava determinado a sobreviver, não importava o que acontecesse em seguida. Dentro de uma certa caverna, havia uma poça do lado de fora, tornando-a difícil de notar. Então Snake assumiu que o lugar o manteria seguro. Enquanto ainda podia se mover, ele decidiu começar a cultivar com o urso demoníaco. O urso era delicioso. Agora Snake entendia por que o caldeirão demoníaco divino estava tão inquieto. Ele sentiu uma sensação familiar e conseguiu. Sua cauda parecia bonita com os espinhos dourados.